Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal novamente. Então, dando seguimento à série sobre terapias holísticas, hoje estou aqui com a Sullivan, minha querida amiga Sullivan. Obrigado por estar aqui hoje. E a gente vai falar sobre Theta Healing. É uma terapia que, ao meu ver, é um pouco nova, assim, vamos dizer, porque eu conhecia há pouco tempo, mais ou menos uns 4 ou 5 anos, ainda não tinha ouvido falar. E é uma terapia maravilhosa. Eu vou deixar agora a Sullivan falar um pouquinho sobre ela, sobre a experiência dela, contar um pouquinho a sua história. Tá, maravilha. Olha, em primeiro lugar, gratidão pelo convite, Lê. Imagina. A gente já se conhece há algum tempo, né? Sim. Várias áreas, assim. A minha história com o Theta começou em 2017, quando eu estava num processo de busca muito intensa, muito grande. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu tinha finalizado ali um relacionamento afetivo que foi muito... me gerou uma série de traumas, assim, com relação ao meu eu, com relação à minha busca espiritual, à minha missão de vida, com relação a várias questões, a várias coisas. Tabus, né, que foi bem falado aqui pelo outro terapeuta, pelo Amir Hamad, enfim. Então, isso foi começando a me gerar uma série de buscas, uma série de qual é o meu caminho. E aí uma grande amiga, né, e também Theta Healer, veio para São Paulo para dar o curso de DNA básico e o DNA avançado. O primeiro curso, o DNA básico, foi transformador, assim. Eu falei, uau, quer dizer que eu tenho esse poder, essa capacidade dentro de mim. E aí em 2018 eu mergulhei mais uma vez, fui lá para a Chapada Diamantina e fiz mais 3 outras formações em Theta. E aí veio o Aprofundando Digging, Alma Gêmea, que eu amo, né? A gente vai falar um pouquinho disso numa outra oportunidade, né? Sobre a questão dos relacionamentos afetivos. E também Manifestação e Abundância, né? Então o Aprofundando Digging basicamente a base do Theta, que é o digging, que é o cavar a questão da crença. Então a terapia ela começa com uma conversa, né, onde você vai buscando através de perguntas, né, precisas, perguntas preciosas, né, perguntas assertivas, identificar a origem daquela crença ou a origem daquela questão, né? Sempre foi assim? Por que como que foi a tua infância, né? Enfim. E aí nisso você vai detectar em qual nível de crença aquela crença está instalada. E aí, falando um pouco dos 4 níveis, a gente tem o nível primário, que envolve a primeira infância. Então, mãe, pai, uou, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para as coisas que a gente fala para os nossos filhos. E aí temos o nível genético, que é bem interessante o nível genético, porque hoje em dia, com mais estudos vêm sendo feitos, e cada vez mais a gente está entendendo que não é algo sedimentado, não é algo, é genético, não tem cura, não tem jeito, né? A medicina, inclusive, já está abrindo os olhos para isso, porque já foi descoberto que, na verdade, não está instalado no DNA, e sim em uma membrana que envolve os filamentos, né, que compõem o DNA. É chamada membrana morfogenética, é uma membrana que é o campo morfogenético. Então, na verdade, é nessa membrana que estão instaladas as crenças que falam para o DNA como ele tem que agir ou não, mas não está no DNA. Então, a gente, acessando essa membrana, acessando esse campo morfogenético, a gente consegue trabalhar e limpar mesmo essa crença do nível genético. Então, a gente, 7 gerações para frente, 7 gerações para trás, carregam as memórias, as dores, os traumas, os medos dos nossos ancestrais, e a gente herda isso através desse campo. Aí a gente tem o nível histórico. O nível histórico pode ir desde vidas passadas, para quem acredita, porque tem muito isso, né? Mas também tem um inconsciente coletivo. Tem todo um inconsciente coletivo que faz com que a gente acredite ou deixe de acreditar em determinadas coisas, com que a gente atraia ou deixe de atrair determinadas coisas, né? E tem o último nível, que é o nível de alma. Então aí, de repente, é uma crença que, portanto, foi tão fincada, tão falada, poxa, você teve tantas provas que aquilo funciona, que ficou ali impregnado a nível de alma. E o terapeuta tem como meta mesmo chegar nessa crença, porque são muitas camadas, é uma cebola, né? Então você vai abrindo essa cebola a chegar nessa crença raiz. E quando você arranca a crença raiz, você planta ali uma outra semente, que é uma nova crença, tá? É muito importante isso. E hoje o Theta Healing, você estava explicando nos bastidores que hoje era aplicado pessoalmente, né, antes do que aconteceu. Sim. Mas ele tem a mesma eficácia sendo feito pela internet, enfim. Sim. Algumas pessoas perguntaram sobre isso. É a mesma coisa? Tem o mesmo efeito? Enfim. Tem. Como que é feito assim? Como que você pode traduzir? Theta, ele tem como meta a conexão. Então, assim, você ligou ali o computador, você está ali na plataforma Zoom, que é a que eu utilizo para fazer o tratamento a longa distância.
E ali eu me conecto com aquela pessoa através da conversa, através do diálogo, através da empatia. A empatia é uma conexão que você estabelece estando perto ou longe, isso é importante falar, né? E a gente, dentro do Theta, a gente trabalha muito com a questão da empatia, da presença, da escuta presentificada. Então, já estabeleceu-se ali uma conexão. Estabelecendo essa conexão, existem algumas ferramentas utilizadas dentro do Theta, uma delas a leitura intuitiva. Se conecta através dessa leitura intuitiva com o que a pessoa está sentindo ali no momento, né? Falando das frequências, né? Que eu prometi aqui falar das frequências. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele trabalha, ele permeia entre 5 frequências. Nós, no dia a dia, estamos sempre na frequência beta, que é a frequência da conversa, do dia a dia mesmo, sabe? Que você está ali no automático, quase que o piloto automático, é a frequência beta. Existe a frequência alfa, é a frequência quando você começa a entrar num transe, assim, numa meditação, a frequência dos reikianos, né? Onde você acessa quase que uma outra... Você fala assim, uau! Uma outra camada. Uma outra camada, parece que você não está aqui, né? Porque a frequência beta engana a gente, achando que a gente está aqui. Só que na alfa você começa a entrar em contato com esse eu interior e tal. Tem a frequência delta, que é aquele sono profundo. É a frequência do sono que você não sonha, você fala, meu, eu dormi igual uma pedra, porque eu não lembro de nada, nossa, estou descansada, aquela coisa. Tem a frequência teta, que é que a gente trabalha, que é a frequência dos sonhos. Veja, se a gente faz um paralelo, né? Frequência teta, frequência dos sonhos. Segundo Freud, segundo o próprio Jung, o que acessam os sonhos? De onde vêm os nossos sonhos? Do subconsciente. São as pulsões do subconsciente. Então o sonho às vezes serve para você trabalhar aquilo que você no dia você não conseguiu trabalhar, você não conseguiu resolver, aí você sonha como maneira do cérebro e do teu corpo, do seu eu, né? Expulsar, limpar aquilo de alguma forma, né? Então, por isso que a gente trabalha nessa frequência. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a gente acessa essa frequência. E a frequência gama, a frequência dos milagres, né? Então, são essas as frequências cerebrais. E o Theta Healing hoje, ele já é bem disseminado? Como que você enxerga hoje? Porque eu ainda vejo muito nichado, né? Ainda é um grupo pequeno de pessoas que conhecem, né? É que eu tô numa bolha, né? A gente brinca muito de que a gente vive numa bolha. Pra mim, nossa, uau, cada vez tá abrindo mais o Theta Healing, caramba, cada vez mais terapeutas, cada vez mais pessoas conhecendo. Mas sim, ainda, infelizmente, é uma ferramenta que não chegou para todo mundo. Tem também muita questão da pessoa duvidar, né? Tem muita gente que duvida. É que é você com você mesmo, né? Muitas vezes, né? Você acredita que é muita dúvida da pessoa com ela mesma ou ainda é uma crença limitante? As pessoas que são mais materialistas, né? São Tomé, eu só acredito vendo, eu só acredito pegando, ainda precisam passar por uma transformação para acreditar que, poxa, a tua imaginação pode te curar. E se quem quisesse consultar com você, conhecer um pouquinho mais sobre o Theta Healing, todas essas vertentes, como que a pessoa pode entrar em contato contigo? Maravilha! Bom, tem o Instagram, né? @Sullivan_ThetaCoach. Sullivan com 2 L's N no final, Theta com H, né? THETA Coach. Que também é uma linha, né? Que as ferramentas do coach são incríveis, apesar de estar, como a gente falou, né? Tá tão aí, infelizmente, deturpado, foi tão deturpado. Envolve muito estudo, envolve ferramentas que trabalham aí teu cognitivo, o teu plano de ação, interno, externo, enfim. Então pode me encontrar pelo Instagram, mas é isso, muita gratidão, Lê. Imagina, brigadão. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo os contatos da Sullivan para vocês poderem falar com ela. E é isso, a gente está montando aqui um cronograma para trazer mais assuntos relacionados à Theta Healing, né, envolvendo relacionamentos, mas mais para frente a gente traz para vocês com mais propriedade. Aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Obrigado, Su. Gratidão, Lê. Lê. Aqui hoje. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, gente.